nós temos observado algumas questões lá nos Estados Unidos, o avanço da semeadura ainda no começo, mas com um bom desempenho, né? Esse fator é importante que se ressalte. Aqui no Brasil, algumas situações como o prêmio melhor pago no porto, o dólar mais alto no país, tem feito com que se tenha um nível maior de comercialização nas últimas semanas aqui no Brasil. E para falar a respeito destes assuntos e o que ele impacta em relação ao mercado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Marcos Araújo, que participa conosco nesta edição do programa. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E nós temos essa realidade, eu gostaria que você comentasse sobre ela e, principalmente, nós podemos ver um cenário ainda de fortalecimento desse valor da saca da soja aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, Fabiano. A resposta é sim. Se nós fizermos aí o preço de paridade de exportação da soja, maio, os principais portos aqui do Brasil, é uma soja disponível ao redor de R$ 130 uma saca. Quando eu faço essa conta para embarque julho, Fabiano, o preço da soja tem uma alta em torno de R$ 6 por saca, a R$ 136 uma saca. Isso principalmente pela melhora dos prêmios na exportação, tanto fora do Brasil, assim como também custo e frete China. Para você ter uma noção, o prêmio da soja embarque junho desse ano, durante o mês de janeiro, ele chegou a ser negociado 95 centavos abaixo de Chicago. Agora, ele está sendo negociado em torno de 20 centavos acima de Chicago. Nós temos uma condição de margens boas, positivas para a indústria processadora de soja na China, uma necessidade de cobertura de compras, isso tudo combinado fez com que o preço da soja agora se comportasse em alta de R$ 6 para frente. Porém, talvez esses R$ 6 não repercuta no interior, Fabiano, porque nós tivemos o preço do frete rodoviário muito comprimido, uma situação delicada que o caminhoneiro vive nesse momento. Provavelmente podemos ter uma evolução, uma alta do preço do frete e poderia absorver essa parte dessa alta de R$ 6 por saco. E, Marcos, nós tínhamos um mês de abril, né, que ele vinha com um cenário complicado, né, e não sei se descomplicou tanto assim para o produtor rural, mas haviam muitos vencimentos neste mês. Muitos produtores optaram, havia a opção que foi aprovada para que se tivesse uma renegociação de dívidas, mas essa renegociação, essa repactuação, ela tinha taxa de juros também, não foi retirada essa taxa. E aí nós tivemos um momento que veio, vou colocar assim, veio muito a calhar de ter um prêmio melhorando, isso já era esperado, mas o dólar, dando essa disparada que deu, ficando acima de R$ 5,00, não era tão previsível assim. Teve ali uma situação aqui na economia nacional que fez com que o dólar subisse dessa forma neste momento. Visando isso, o produtor tem vendido aquilo que ele precisava vender para cobrir esses vencimentos, ou ele vendeu até mais, ou está vendendo até mais do que aquilo que era necessário para cobrir as contas? Não, Fabiano, teve sim uma movimentação boa no mercado físico brasileiro nessas últimas semanas. Essa alta do dólar aqui no Brasil relacionado a essa questão da responsabilidade fiscal que o governo tem deixado de lado, isso incentivou a venda por parte dos produtores, pagamento 30 do 4, todos os demais custeios aí que nós temos pela frente. Porém, o ritmo de venda do produtor brasileiro, assim como do argentino, o próprio norte-americano, está muito abaixo da média histórica. Pessoal vendendo aí o necessário para poder pagar as contas, Fabiano. Muito bem, Marcos. Marcos, e falando a respeito do fator prêmio e também do dólar aqui no Brasil, nós temos esses dois fatores que têm dado sustentação. E aí nós temos, ao mesmo tempo, em paralelo, a safra dos Estados Unidos em desenvolvimento. O que nós poderíamos ter de notícia? Porque quando a gente olha para Chicago, parece que está todo mundo esperando alguma coisa, né? E essa notícia ela não tem aparecido. O que nós poderíamos ter neste momento no mercado que fosse um ator que possa mudar o cenário, principalmente do valor internacional da soja? Vamos lá, boa pergunta. O que nós vamos precisar para que nós tenhamos uma mudança, uma eventual alta mais consistente do preço da soja no mercado internacional, seríamos uma grande recuperação da margem do suinocultor na China, coisa que não vem acontecendo. Em 2020, o suinocultor chinês ganhava
US$ 400 por animal gordo abatido. Hoje, esse suinocultor chinês está trabalhando no 0 a 0 de margem. Portanto, o que nós poderíamos ter para ser um grande catalisador dessa alta seria uma adversidade climática, principalmente sobre a lavoura norte-americana, que está com, na soja, está com 8% plantado, mesmo ritmo do ano passado, e numa média de 4%. Para o milho, os americanos aí dados até domingo, 12% plantado, numa média de 10% para essa época do ano. Sazonalmente falando, vou repetir, sazonalmente falando, em 39 anos, nós temos um movimento de alta em Chicago da segunda quinzena de junho à primeira semana de julho, Fabiano, devido às especulações climáticas. Porém, quando você olha de médio para longo prazo, nós vamos ter a eleição nos Estados Unidos, uma grande possibilidade do Donald Trump ganhar a eleição, que já falou que ele vai retaliar a China. Você não tem uma demanda chinesa pela soja norte-americana para frente, porque você pode ter toda essa questão tributária encarecendo o produto norte-americano. É um momento de preocupação, e eu volto a lembrá-los que no mês que vem, em maio, nós vamos ter a primeira estimativa oficial da safra 24-25, onde o Departamento de Agricultura norte-americano considera uma área de soja mundial deve ser em torno de 140 milhões de hectares, 1 milhão a mais. Se nós pegarmos um teto produtivo, nós podemos ter uma produção mundial, Fabiano, a ser estimada na próxima safra, um teto produtivo ao redor de 420 milhões de toneladas de soja, o que seria um balde de água fria nesse mercado. Portanto, dentro do balanço de forças do mercado, se tem aí esse risco climático a ser confirmado para frente, porém, do lado de uma produção global é preocupante, porque a demanda não vem crescendo no mesmo ritmo que houve desse crescimento diário nesses últimos anos. Marcos, falando desse potencial produtivo da soja internacional, soja global, nós já tínhamos na safra 23-24 um potencial extremamente elevado, principalmente por conta do Brasil, a Argentina também. A Argentina recuperou boa parte da sua produção e o Brasil teve quebra. Nós já poderíamos ter uma realidade até muito pior caso esse potencial fosse confirmado. Mas aí pensando nesse momento especulativo, tá? Vamos colocar a seguinte situação. Donald Trump é presidente. O Laninha, por exemplo, tem efeitos parecidos com o que teve nas safras no qual esteve presente. O fenômeno climático. Tivemos, quando Laninha, normalmente a gente teve uma boa produção no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul com dificuldades e principalmente a Argentina com muita dificuldade de produção. Este, infelizmente, por causa do Rio Grande do Sul, mas esse seria o cenário ideal, e até pensando aqui no produtor que toda vez que fala comigo aqui está dizendo que não amplia a área, né? Isso é uma garantia de não ampliar a área para a soja na próxima safra. Esse seria o cenário ideal em relação à soja? Nessa situação, Fabiano, seria um déjà vu como foi em 2018. A Chicago era $11 o bushel, caiu para 8 e os prêmios no Brasil subiram com a concentração da compra da China aqui no Brasil. Portanto, se você olhar uma estratégia para 2024 e 2025, para o ano que vem na soja, será que seria uma oportunidade de você vender Chicago março, hoje, agora o março, a 11,76, um dólar futuro a 5,34 e apostar numa valorização do prêmio? Me parece que faz sentido essa estratégia.